Estudar a Carta Magna de uma nação e suas transformações possibilita a compreensão das modificações políticas de uma sociedade. Isso porque a Constituição reflete os aspectos políticos-sociais de um país, evidenciando as suas lideranças políticas e os excluídos socialmente. Nesse vídeo abordaremos sobre as Constituições de 1824, 1891 e 1934, pontuando as suas principais diferenças e semelhanças. Após a independência de 1822, o Brasil precisava de uma cara nova e de suas próprias leis. Foi então que, em 1823, uma Assembleia de Deputados se reuniu para escrever a primeira Constituição. No entanto, eles queriam limitar os poderes do imperador Dom Pedro I. Ele ficou insatisfeito e mandou um exército fechar a Assembleia à força. Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Então, Dom Pedro reuniu um grupo de pessoas de confiança chamado Conselho de Estado para escrever a primeira Constituição. Por isso se diz que a Constituição de 1824 foi outorgada, ou seja, ela não foi votada nem pelo povo e nem por representantes, mas sim imposta pelo imperador no dia 25 de março de 1824. Mas o que essa Constituição trazia de tão marcante? Primeiro, foi estabelecido que o Brasil seria uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, éramos governados por um imperador e esse poder passaria de pai para filho. Segundo, além dos 3 poderes tradicionais que hoje nós temos, foi adicionado um 4º poder, o poder moderador, e ele era exclusivo do imperador. Ele permitia que o imperador ficasse acima dos outros 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele poderia anular leis, demitir ministros e até fechar o parlamento quando quisesse. Era quase um poder centralizado total nas mãos dele. Além disso, a participação política era extremamente limitada. Terceiro, foi estabelecido o voto censitário, ou seja, apenas homens livres que comprovassem uma renda anual muito alta poderiam votar ou se candidatar. E a religião católica foi definida a religião oficial, e o Estado controlava a Igreja através de um mecanismo chamado padroado. Essa foi a Constituição que mais durou na nossa história, mas fez um Brasil centralizado, elitista e focado na figura do imperador. A Constituição de 1891, primeira Carta Magna Republicana do Brasil, foi promulgada após a queda da monarquia e se inspirou nos moldes dos Estados Unidos para modernizar o país. Sua principal inovação foi o federalismo, que transformou as antigas províncias em estados com grande autonomia política e financeira, permitindo-lhes eleger governadores, criar leis e taxar exportações. Além disso, o texto extinguiu o poder moderador do imperador e dividiu o governo em 3 poderes: o executivo, liderado por um presidente eleito com mandato de 4 anos sem reeleição, o legislativo bicameral e o judiciário chefiado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Influenciada pelo positivismo, a Constituição promoveu a laicização do Estado, separando a Igreja Católica do governo. Dessa forma, ela garantiu a liberdade de culto e instituiu o casamento e o registro civil obrigatórios, além do ensino leigo nas escolas públicas. Na cidadania, embora ela tenha introduzido garantias como habeas corpus, o direito de reunião e acabado com a exigência de renda para o voto censitário, o sistema eleitoral continuou altamente excludente, com o direito de voto pertencendo somente aos homens acima de 21 anos alfabetizados, proibindo expressamente os analfabetos, os mendigos, soldados e religiosos sob voto de obediência. Como o voto era aberto, ele não era secreto, o eleitorado estava muito vulnerável à pressão, o que facilitou o surgimento do coronelismo e do voto de cabresto, marcas políticas da República Velha. Nas 2 primeiras constituições, é possível notar a exclusão de grande parte da sociedade brasileira na política. Isso porque, na primeira, apenas homens que possuíam uma renda mínima tinham direito ao voto. Na segunda, no entanto, apenas homens alfabetizados poderiam votar, excluindo a parte da sociedade marginalizada. O voto feminino era permitido, porém, mulheres que participavam da política eram muito mal vistas, então isso não acontecia de forma abrangente.
Apesar dessa semelhança, as constituições de 1824 e 1891 possuíam ideologias completamente opostas. A Carta de 1824 foi formulada em um período pós-independência do Brasil, o que fica evidente pelo seu caráter nacionalista. Além disso, ela era monarquista e centralizadora. Já a de 1891, seu contexto histórico era de pós-proclamação da República, sendo assim republicana e federalista, com um poder descentralizado, e muito influenciada pela Revolução Americana. Por fim, a Constituição de 1934, a segunda Magna Carta do Brasil, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte durante o governo provisório de Getúlio Vargas, apresentou principalmente as transformações sociais e políticas ocorridas durante a Revolução de 1930. E como principal inovação, ela trouxe a legislação trabalhista e social, que tinha como previsão a criação do salário mínimo, redução da jornada de trabalho para 8 horas, o fim de semana de descanso remunerado, as férias remuneradas, proibição do trabalho infantil, etc. Passando agora para o campo político, o voto secreto foi instituído, as mulheres receberam direito a voto, contudo, os analfabetos e soldados ainda continuaram sem direito para voto. Falando um pouco da parte da organização do Estado, o modelo federalista continuou em uso, junto dos 3 poderes. Contudo, o poder executivo acabou ganhando força por conta da autonomia dos estados. Esses criaram a figura do deputado classista, que era alguém indicado pelos sindicatos e assembleias profissionais do legislativo. Além disso, foi criada a norma que o presidente a assumir o mandato a partir da exerção da nova carta seria indicado indiretamente pela Assembleia Constituinte. E isso acabou garantindo a posição de Getúlio Vargas no poder. E bom, falando de Getúlio Vargas, quando ele assumiu, ele promulgou normas que promoviam a exploração das minas, de recursos naturais e também das indústrias de base, priorizando os interesses nacionais e restringindo a participação estrangeira em alguns setores brasileiros. Sendo assim, tanto a Constituição formulada em 1891 quanto a de 1934 possuíam um caráter republicano e federalista. Porém, eram federalismos distintos, já que durante a República Velha, os líderes políticos eram os coronéis, que possuíam seu poder regional garantido pelas fraudes eleitorais. Em contraponto, apesar do federalismo permanecer, durante a era Vargas houve uma centralização do poder nas mãos do presidente, que enfraqueceu o poder dos coronéis através do voto secreto e da criação da justiça eleitoral. Outro ponto importante é que, através da criação das leis trabalhistas e da consolidação do voto feminino, é possível notar o impacto dos movimentos sociais. A preocupação de Vargas com as condições de trabalho e a participação feminina na política não era simplesmente por uma questão humanitária, mas sim o fato que essa parcela interfere na política, de forma direta ou não. Portanto, é possível perceber, através dessa análise, que houve uma mudança da estrutura política, social e cultural do Brasil durante todos esses anos.